partir de agora, então, já valendo a entrevista coletiva do técnico Eduardo Souza, Gustavo Ramos, Rádio Band News. Boa noite, Eduardo. Abrindo o papo dos técnicos, o presidente Adson Batista aqui na coletiva pós-jogo elogiou bastante, né? Mesmo que o Atlético saísse com um resultado adverso, ele iria elogiou a comissão técnica, a entrega dos jogadores, e um jogador específico hoje, que foi um dos destaques, é o volante Hald, né? Gostaria que você comentasse a evolução do Hald, né? De lá para cá até o jogo dele hoje e a vitória do Atlético em cima do Craque. Assim, o Haldane é um jogador que chegou ano passado, né, passou por um período de adaptação, um jogador que foi muito bem no Náutico, né, o clube fez um investimento, apostou nele para um trabalho futuro. Na pré-temporada nós procuramos trabalhar bastante o Haldane nessa função de mais primeiro, né, porque no momento nós tínhamos ele e o Baralhas, teve um processo de adaptação, né, na fase final da pré-temporada ele evoluiu muito nessa função. Mas depois você começa a jogar, diminui a carga de treinamentos, né? E nós tínhamos certeza que quando nós tivéssemos um período um pouco maior de treinamento, como foi esse primeiro, né, que nós conseguimos trabalhar na terça e na quarta-feira, nós iríamos subir o nosso nível, né? E o Haldane fez uma grande partida, precisa evoluir alguns pontos, como todos nós precisamos, mas a gente está muito contente. Ele é um jogador que marca e joga, ele é agressivo, então se ele cada vez mais posicionar melhor, fazer o time jogar mais rápido, não querer conduzir a bola, ele só vai crescer. E a gente está muito contente. E nós fizemos uma boa partida, né? Uma partida no primeiro tempo, eu já tinha falado para eles, com domínio, os números da partida mostraram isso. Mais de 65% de posse de bola, 15 finalizações. E o mais importante, sofremos muito pouco contra uma equipe que tem qualidade, principalmente ofensiva, né? Eles têm 3 homens de frente ali, perigosos, então nós anulamos isso e conseguimos ser coroado com um gol, né? Claro que, às vezes, se você não tivesse vencido, a tua atuação poderia ser um pouco apagada, mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse gol no fim, que é importante dentro do nosso processo. Eduardo, às vezes, quando a derrota vem, o resultado não sai, pega-se muito no pé do treinador, né? E hoje, os 3 jogadores que você colocou em campo participaram do lance do gol. O Kelvin, o Daniel e o Moraes. Hoje, brilhou a estrela do treinador? Natália, a gente sabe que, como eu falei, que nós fizemos o gol, né, como você falou. Mas o Kelvin hoje é o nosso 12º jogador, né? Um jogador que tem evoluído muito, um jogador que antes jogava muito pela beirada esquerda para ser aquele meia para vir para dentro. Com nós aqui agora ele tem jogado muito aberto para ter esse 1 contra 1, é um jogador que a hora que chega no último terço ele tem qualidade para colocar o adversário, o companheiro na cara do gol. O Daniel, menino que tem evoluído e o jogo treino na segunda-feira, não pelos gols, mas pela movimentação, nos deu confiança de colocar ele. Eu falei isso para ele, né? E aí fez bons treinos na terça e na quarta. Então a gente já tinha essa confiança de colocá-lo. É um centroavante, tem 18 anos. O Daniel recém-completado em 29, se eu não me engano, de dezembro, 18 anos. É muito futuro, infelizmente ele teve aquela lesão precoce, que ele perdeu 1 ano da carreira, mas está retomando, né? Vai ser muito útil, se não se perder, é o que eu falo para ele, não pode se perder, não pode se empolgar, a gente sabe que o profissional ele entra bem num jogo, já começa muito elogio, tem que saber levar isso, né? E o Moraes é um jogador que joga por dentro, joga por fora, chega bem na frente e está sendo coroado, né? Então, como nos outros jogos você disse, às vezes a gente troca sempre para acertar. Às vezes o jogador não entra, mas o mais importante é o nosso grupo. Hoje nós fizemos uma estatística ali pós-jogo. Todos os jogos, com exceção do do jogo do Anápolis, todos os jogadores participaram de gols assim, entrando no jogo. Então isso aí é importante para a gente. Boa noite, Eduardo. O Atlético, pela primeira vez na competição, não sofreu gol, né? E era uma questão que a gente via batendo ao longo da semana, porque eram 6 jogos toda rodada. Vencendo, ganhando, empatando, de qualquer jeito o Atlético estava sofrendo gols. E hoje, contra até o início da rodada o vice-líder da competição, o Atlético não sofre. O que você pode falar a respeito disso? O quão importante é? A gente viu que ontem, principalmente, você trabalhou bastante essa questão defensiva, né? O quão importante isso é, até para dar uma confiança, quem sabe? Em alguns momentos é melhor para a equipe você vencer por 1-0, 2-0 do que por 5-2.
né, em alguns momentos. Por quê? Te valoriza a parte defensiva e também a parte ofensiva. Nós estamos trabalhando, assim, claro que dentro do possível, mais em vídeos, em amostragens, né, para tentar corrigir. Nós temos um elenco defensivo forte, né, nós tivemos a volta do Ramon e do Emerson. Contratamos o Rodrigo, que é um lateral defensivo, mas hoje fez uma partida ofensiva muito boa. Ronaldo está voltando, o Diego, então eu acredito que a cada dia nós vamos evoluir. Mas é uma coisa ainda que me incomoda, né? Eu gosto de trabalhar a parte defensiva, gosto de ter equipe coesa. Por você ver hoje, a gente sofreu muito pouco e com a qualidade ofensiva que nós temos, o volume que nós temos, você vai ter chance até o final, né, de fazer o gol. Mas a gente precisa melhorar muito, né? Essa parte nós vamos trabalhar bastante, nós vamos evoluir. Faltando 4 jogos aí em 15 dias, 14 dias. Depois nós vamos ter um período de treinamento. Mas eu fiquei muito contente, parabenizei eles por esse aspecto. Acho que a vitória foi importante, mas um dos aspectos mais importantes no jogo de hoje foi passar em branco e sem sofrer. Porque quando às vezes você passa em branco, o goleiro é o melhor em campo, o adversário tem muitas chances. Hoje não, o adversário teve muito pouco, 4 finalizações apenas no gol, sendo nenhuma no gol. O Ronaldo não fez uma defesa, então deixou a gente bastante contente em relação a isso. Professor, para encerrar então, ainda tem mais. E o time está na liderança desde a primeira rodada, né? Mesmo com aquela derrota para o Anápolis, mas tinha uma gordurinha. Isso faz pensar, assim, com comissão, jogadores, que está no caminho certo, né? Porque tem sido um campeonato equilibrado, né? O craque mesmo, uma equipe que tem disputado a liderança. Então, esse fato aí de não ter perdido a primeira posição é importante também para vocês? Com certeza, né? A gente teve aquele tropeço aqui no Acioli, onde a gente tem um pacto entre nós de fazer o Acioli forte, né? Era para naquele jogo ter um resultado, mas infelizmente o futebol às vezes acontece esses tropeços. Nós sabemos da nossa responsabilidade como clube grande do campeonato, junto com os outros clubes da capital, e nós temos que brigar por essa primeira colocação, né? Hoje nós abrimos aí 2 pontos para o nosso rival, abrimos 4 pontos para o terceiro colocado, isso aí é importante nessa reta final, né? E o mais importante também, nós pegamos hoje todos os times que hoje se encontram na parte de cima da tabela, ainda faltando 4 jogos. Isso aí é importantíssimo, né? Nós já jogamos com o vice-líder era a Aparecidense, o vice-líder era o craque hoje, já jogamos com o Goiás, Vila, então isso mostra que o Atlético está no caminho certo. Nós sabemos que precisamos evoluir, precisamos de peças, né? O clube está trabalhando, porque nós precisamos ter um elenco forte, não só para o Goiano, mas também para a sequência. Mas essa liderança uma situação que nós falamos com os jogadores desde a primeira fase, desde o primeiro dia de treino, que nós tínhamos por objetivo e iríamos trabalhar muito para ser o primeiro colocado na fase de classificação. 2 questões aqui, Eduardo. O que está faltando para o Moraes ser titular na lateral esquerda? E se ao posicionar o Tubarão como segundo volante, ali o 8, você está tentando encontrar no elenco, talvez esse cara é o Tubarão, para fazer a função do Baralhas, que era um volante que saía para o jogo, que chegava na área do adversário e que fazia gols. Esse cara pode ser o Tubarão? Primeiro sim, ou o Tubarão, o próprio Shailon, né? Hoje eles revezaram em alguns momentos do jogo, o Tubarão entrou mais como meia, o Shailon teve essa recomposição, né? Por trás, então são 2 jogadores inteligentes. Eu procurei trabalhar esses 2 dias para que também eles não viessem jogar os 2 no pé, e em contrapartida os 2 também não jogassem muito ofensivo, para que a gente tivesse uma dificuldade no balanço defensivo. E eles conseguiram fazer, né? No primeiro tempo o Shailon jogou um pouco mais por trás, no segundo tempo o Tubarão jogou um pouco mais por trás. Isso aí é importante, é o que você falou, nós estamos ainda com uma dificuldade nessa posição, né, com a perda do Baralhas. O Mikael foi um jogador que chegou, infelizmente nós tivemos que acelerar o processo dele, não estava preparado para jogar alguns jogos, teve que jogar. Nós tiramos ele agora para ele se condicionar melhor para a hora que ele tiver a oportunidade de novo. Está melhor, né? Tem o Thiago, que é o menino da base, a gente tem que ter paciência, né? Principalmente a parte tática, ele precisa evoluir, mas está trabalhando, teve personalidade. Quanto ao Moraes, isso aí é gradativo, às vezes ele vai... O Moraes jogou contra o Anápolis na nossa única derrota. O Moraes foi titular, e o Jefferson não estava. Então, o Jefferson tem muitas coisas positivas, principalmente hoje, que nós jogamos com um time mais ofensivo, e ele é um cara que te dá o equilíbrio defensivo, né?
errou algumas situações básicas, mas dentro do Atlético sempre teve isso. Um lateral com uma qualidade, entre aspas, maior defensiva, um lateral com uma qualidade maior ofensiva. O Moraes vai ter as oportunidades, tanto por fora como por dentro, mas o mais importante é que o Atlético vai estar sempre bem servido em todas as posições. Obrigado, Eduardo. Valeu.